Votar no Helder Barbalho para o Senado no Pará é a mesma coisa que votar na extrema-direita. Ou, na verdade, esse voto para o Senado seria o mesmo que ajudar a eleger políticos de extrema-direita. Eu sei que essa é uma afirmação forte, mas eu vou explicar, e quando eu explicar você vai ver que faz sentido. Meu nome é Adriano Wilson, eu sou repórter investigativo e eu estou aqui fazendo a cobertura das eleições desse ano, principalmente no Pará, em Belém, que é a minha cidade. E um dos fatos mais marcantes desses últimos dias na eleição do Pará, além, claro, daquele vídeo do Dr. Daniel Santos, foi o anúncio da composição das chapas majoritárias comandadas pelo MDB, pelo Helder Barbalho e pela Hannah Gassan. Eles anunciaram quem seria o vice, o candidato ao vice-governador na chapa do MDB e quem seriam as chapas do Senado. E aí, diante disso, a gente tem um cenário que, a meu ver, é muito preocupante e que pouca gente tem se atentado, e eu acho que é importante esse vídeo, principalmente para você que é do Pará e que é de esquerda, que é progressista, que sempre votou em candidato de esquerda. Esse ano você pode estar propenso a votar no barbalismo para evitar o bolsonarismo que está aliado ao Daniel Santos, mas se esse for o seu caso, eu acho que esse vídeo vai te ajudar a iluminar um cenário pouco falado depois do anúncio da chapa. Então, vamos lá. Eu vou primeiro compartilhar aqui a minha tela para mostrar o anúncio. O anúncio aqui do MDB do Pará, o anúncio que foi feito ontem, mostrando a conclusão daquele imbróglio, né, daquela novela que já estava se arrastando há semanas sobre quem seria o vice-governador na chapa da Hannah Gassan. Hannah Gassan, todo mundo sabe, é a atual governadora, foi vice do Helder. O Helder já teve 2 mandatos, ele saiu para se candidatar ao Senado. Deixou lá a Hannah como governadora e ela estava. Os setores que apoiam o governo estavam disputando para ver quem seria indicado para ser o vice-governador. Você tinha 2 grandes grupos se digladiando ali por essa indicação. O primeiro era o grupo liderado pelo PT, aliás, o grupo do PT, que está coligado com o Helder desde o começo, desde a ascensão. E o PT queria indicar o vice na chapa da Hannah, mas tinha uma reação forte dos setores evangélicos, principalmente os setores evangélicos ligados à Assembleia de Deus, aos pastores da Assembleia de Deus, que é muito forte no Pará. Então esses pastores estavam querendo forçar uma indicação evangélica para vice-governador do Pará. Eles tentaram emplacar a candidatura do Josué Paiva, que é um deputado e é ligado ao grupo evangélico lá, mas no final, segundo o MDB, segundo eles anunciam aqui, eles decidiram pelo deputado estadual Disseu Tenkaten, que é um deputado da região sul do Pará, da região de Marabá, e segundo o MDB, essa indicação partiu do próprio presidente Lula. Então aqui na nota do MDB vocês vão ver, eles creditam a escolha ao Lula, mais uma vez deixando claro essa aliança já de muitos anos entre o petismo e o barbalismo no Pará, uma articulação que vem de cima, né? Que vem de Brasília, porque o presidente Lula considera o apoio do barbalismo e de todos os setores que estão coligados com o barbalismo foi fundamental para a sua eleição em 22 e deve ser fundamental para sua reeleição agora em 26. Então, por causa disso, o MDB decidiu pelo Disseu Tenkaten. Mas a grande questão para a gente aqui é ver como é que ficou a composição das outras chapas majoritárias, que são as chapas para o Senado, porque vocês sabem que numa eleição, você sempre tem uma eleição geral como essa, que a gente vai ter em 26, você tem as chapas majoritárias, que são governo, presidência e Senado, e as chapas proporcionais, que são os deputados, estaduais e federais. Então, no caso das chapas majoritárias, você tem a conformação também dos vice, né, dos vice, no caso do vice-governador, vice-governadora, vice-presidente ou vice-presidenta. E nas chapas do Senado, você tem os suplentes. Suplentes, eles exercem mais ou menos o mesmo papel dos vice, né, no caso do governo e da presidência. Eles assumiriam no caso da vacância do cargo do titular, né? Então, se o titular, por algum motivo, não puder exercer o mandato, o suplente assume. No caso do Senado, são 2 suplentes. E aqui é que está o pulo do gato, né? Porque muita gente de esquerda, que por causa dessa aliança do PT com o MDB, talvez esteja propenso a votar no Helder, ou votar no próprio Chicão, né? Que é o outro candidato aqui ao Senado. O que as pessoas ainda não se tocaram é que é muito possível e talvez até provável que esse voto nesses 2 candidatos ajude a eleger
pessoas de extrema direita, pessoas bolsonaristas, políticos ligados aos setores mais atrasados, retrógrados e reacionários mesmo da política paraense, né? Então nós temos aqui que depois da escolha dos candidatos ao governo, o MDB anuncia aqui quem serão os candidatos ao Senado. Basicamente a gente já sabia quem eram os pré-candidatos, é o Helder numa das vagas e na outra vaga o Chicão. Esse ano a eleição para o Senado são 2 vagas. Já se sabia que o Helder seria candidato ao Senado e que o Chicão, o deputado estadual que é presidente da Assembleia Legislativa do Pará, teria outra vaga. A grande novidade é quem são os suplentes. Aí vamos ver o que diz o MDB aqui. Eles dizem que o suplente do Helder, o primeiro suplente, será o pai dele, o Jader Barbalho, que hoje é senador, decidiu não se candidatar à reeleição ao Senado, e mesmo assim será suplente do Helder, do filho dele. E, portanto, se o Helder não puder assumir, quem assume é o Jader. E qual seria o cenário que eu considero possível e até provável do Helder não ter esse cargo, né? Não assumir o cargo de senador? Seria no caso dele ser eleito senador, ele é um dos favoritos, acho que o grande favorito para conseguir uma das vagas, mas logo em seguida ele pode ser escolhido para ser ministro do Lula. É um cenário que eu considero possível, até provável, porque o Helder já foi ministro várias vezes, foi ministro da Dilma, foi ministro do Temer, do golpista Temer, que golpeou a Dilma, e esse cenário de ele ser convidado pelo Lula para assumir o ministério me parece um cenário razoável. Se isso acontecer, quem assumiria seria o Jader Barbalho, o pai dele. E aí qual que é a questão do Jader Barbalho? A questão é que o Jader é um idoso, né? Ele tem 81 anos e, como muitas pessoas de 80 e poucos anos, também ele tem uma saúde um pouco mais debilitada, né? Pelo menos pelas notícias que a gente viu recentemente. Ele teve que se internar alguns meses atrás, passou 3 dias internados. Até trouxe aqui uma notícia. Aqui, ó, o senador Jader Barbalho recebe alta após 3 dias internado em Belém. Não pareceu, pelo menos pelo que foi anunciado, nada grave, mas enfim, é uma pessoa de 81 anos e eu lembro aqui que o mandato de senador é de 8 anos. É de 8 anos, então a gente está falando de um mandato de 8 anos, um período longo de tempo em que, numa eventual vacância do titular, quem assumiria seria o Jader, e se por algum motivo ele não puder manter esse mandato, tiver que se afastar, quem assumiria seria o segundo suplente, que nesse caso é o pastor Samuel Câmara. Sim, o pastor Samuel Câmara, que é o presidente da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja, obviamente, muito importante entre as igrejas evangélicas do Brasil e é muito popular e relevante também na região norte, principalmente, né? A Assembleia de Deus, ela nasce no Pará, ali no começo do século passado, e hoje é uma das denominações mais populares, relevantes e atuantes politicamente no Pará. Então, o pastor Samuel Câmara estaria na linha de sucessão do Helder Barbalho, caso o Helder seja eleito. E quem é o pastor Samuel Câmara? Bom, ele nunca foi eleito, ele sempre se envolveu com a política, sempre, né, usou o púlpito da igreja para fazer campanha política, isso sempre aconteceu. Ele nunca teve, pelo que eu vi aqui, ele nunca teve um cargo político, apesar de ser filiado aos republicanos, aqui segundo a biografia dele na Wikipédia, mas nunca teve um mandato, né? Agora, ele tem um irmão, ele é irmão desse outro pastor aqui, o Silas Câmara, que esse sim é deputado e é líder da bancada evangélica no Congresso. E, obviamente, também um bolsonarista raiz. Então nós temos aqui os irmãos Câmara, Silas e Samuel, com Samuel entrando na linha sucessória, digamos assim, do cargo de senador. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o Helder eleito, ele automaticamente coloca na sua linha sucessória um pastor da Assembleia de Deus bolsonarista. E eu digo bolsonarista porque o Samuel Câmara é essa pessoa aqui que em 2019 orou, fez uma oração para abençoar o governo de Jair Bolsonaro. Tá aqui, o próprio Bolsonaro publicou aqui nesse momento. Que o Senhor sobre vocês, o governo de vocês, faça resplandecer o seu rosto e lhes dê paz, muita paz, muitas conquistas, muitas vitórias, e realize os sonhos que vocês têm para o Brasil. Está aqui o pastor Samuel Câmara, segundo suplente do Helder, abençoando aqui o
o governo Jair Bolsonaro, desejando muitas vitórias e muitas conquistas aí pro presidente golpista que hoje está preso na própria casa. Essa é a situação que a gente tem. Tá bom, e a segunda vaga, né? A segunda chapa aqui indicado pelo MDB é do deputado Chicão. O deputado Chicão, não sei se todo mundo conhece, eu tenho acompanhado também a trajetória desse político, porque o Chicão, ele é presidente da Assembleia Legislativa do Pará. Eu tenho visto ultimamente assim muitos vídeos, um marketing muito agressivo assim na campanha tanto dele quanto do Helder, tentando associar a imagem dos dois. Então os dois fazem muitas collabs, eles mostram que são muito amigos, muito parceiros. Então o Helder está muito empenhado em trazer o Chicão também para o Senado junto com ele. Uma situação sobre o Chicão, e aí foi aí que eu comecei a investigar um pouco mais da vida, da biografia dele, é que no ano passado o chefe do gabinete dele, lá na Assembleia Legislativa do Pará, foi preso porque a Polícia Federal fez uma operação e nessa operação ele descobriu que o Fabrício Buarque Correia, que era chefe de gabinete do Chicão, estava recebendo mochilas e malas de dinheiro vivo na Assembleia. O cara acabou preso, o Chicão até hoje nunca respondeu, né? Nunca explicou o que era esse dinheiro que o assessor dele estava sacando. Essa operação aconteceu, esse processo está correndo, mas é isso, o Chicão está aí, candidato ao Senado pelo MDB. O Chicão é um homem de 65 anos, também recentemente teve um problema, teve uma síncope, que é um desmaio em Belém. Isso aí aconteceu agora, em domingo agora passado, e ele precisou viajar para São Paulo para fazer exames. Ele disse que isso não vai impactar a campanha, a candidatura dele, mas também tem notícias sobre a saúde do Chicão. Se por algum motivo o Chicão não puder assumir ou manter o mandato dele, a vaga dele passa para o primeiro suplente, que no caso é essa pessoa aqui, Joel Lobato, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará. Esse aqui é o Joel Lobato. Além dele ser vice-presidente da Federação da Agricultura do Pará, ele também é ou foi presidente do Sindicato dos Produtores Rurais dos Fazendeiros de Xinguara. Xinguara, para quem não sabe, é uma cidade no sul do Pará, onde tem muita pecuária, um dos berços do agro do sul do Pará. E Xinguara também apareceu no noticiário de alguns anos atrás, quando houve aquelas manifestações golpistas que estavam tentando impedir a posse do Lula ali em 2023. E Xinguara apareceu porque havia um grupo chamado Direita Xinguara, que era um grupo formado por pecuaristas, gente do agro, que estava financiando aquelas caravanas golpistas que iam para Brasília, que iam fechar a estrada, que iam tentar causar um caos lá em Brasília para impedir a posse do Lula. E quando os jornalistas foram investigar, né, quem eram os financiadores dessas caravanas golpistas para Brasília, eles descobriram essa notícia aqui, ó, dizendo que pecuaristas usavam Pix de loja de informática para financiar atos golpistas. E onde ficava essa loja de informática? Em Xinguara, no sul do Pará. E aí a polícia depois conseguiu pegar o celular de uma dessas pessoas, esse Ricardo, e aí esse Ricardo falava quem eram os principais apoiadores, os fazendeiros que apoiavam financeiramente essas caravanas. E muitos deles eram pecuaristas, fazendeiros dessa cidade. Inclusive, uma reportagem que eu vi cita nominalmente o Joel. Foi uma reportagem só que eu vi que cita o Joel Lobato, essa figura aqui, como um dos financiadores ou apoiadores das caravanas golpistas lá em 22, final de 22, começo de 23. Isso aqui também me chamou a atenção, que foi esse vídeo aqui. Hoje o brasileiro está... do Joel Lobato, criticando a operação do ICMBio, que teve no final de junho, lá no Pará. Não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma reportagem sobre isso. O ICMBio fez uma operação contra o garimpo ilegal numa área protegida lá no sul do Pará. Essa operação resultou uma pessoa ferida por tiros. Depois dessa operação, houve uma enxurrada de críticas ao ICMBio, muita gente pedindo a prisão dos agentes do ICMBio que teriam atirado para matar as pessoas desprotegidas que estavam saindo de um garimpo. E aí o caso Joel, ele fez parte dessa campanha contra o ICMBio, pedindo aqui a prisão dos agentes do ICMBio, e depois eu descobri, investigando, que os tiros que feriram essa pessoa não partiram das armas do ICMBio, partiram da polícia militar, que era quem fazia a operação nesse dia, né? Então acho que o Joel estava pedindo a prisão de pessoas que não atiraram, participaram da operação, mas que não atiraram para ferir nem para matar ninguém. Então, enfim, essa pessoa que é o primeiro suplente
da chapa do MDB. Caso, por algum motivo, o João Lobato, que é um advogado, fazendeiro do agro, da pecuária, e envolvido nessas movimentações bolsonaristas, né, lá de Xinguara, caso ele não possa assumir a vaga deixada por Chicão, quem assumiria, na segunda suplência, a pastora Patrícia Queiroz. Mais uma pastora aqui nessas chapas, né? E aqui eu tenho mais informações sobre a pastora, quem é ela. Ela é vereadora de Belém e ela é uma pessoa religiosa de extrema direita. E aqui dá para ver pelas bandeiras que ela defende, né? Ela é contra ideologia de gênero, legalização do aborto, legalização das drogas, doutrinação nas escolas. E aqui todas as pautas clássicas da direita, da extrema direita, que criam esses espantalhos, né? Então, ideologia de gênero é uma coisa que nem existe. Não existe uma ideologia de gênero, mas eles criam isso para apelar a esse moralismo conservador de extrema direita. Doutrinação nas escolas. Que tipo de doutrinação nas escolas pode existir num contexto em que os professores são mal pagos, não têm direitos trabalhistas, a maioria dos professores no Pará são professores temporários, que nessa época de eleição vivem um inferno na terra, porque tem que parar de trabalhar, parar de educar os alunos para fazer campanha, né? Para fazer campanha para os deputados e para os senadores indicados pelo governo. Diante desse cenário de caos na educação pública, a pastora Patrícia Queiroz é contra a doutrinação nas escolas, né? É contra a doutrinação nas escolas. Enfim, mais uma pessoa aqui de extrema direita que está na chapa. E aqui, gente, eu não estou dizendo que essas pessoas necessariamente vão assumir, né? Eu estou construindo um cenário, que é um cenário hipotético, obviamente. É um cenário que a gente não tem certeza se vai acontecer, mas o que eu estou argumentando é que é possível. É possível. Não sei se é provável. Em alguns casos, eu acho que pode até ser provável. O caso do Helder assumir o ministério, acho que tem grandes chances. E aí, nesse caso, abriria a linha sucessória dessa forma que eu falei. Qual que é o ponto central, na minha opinião, aqui? Já para finalizar o argumento. É que nessa composição que o PT fez com o MDB, o que a gente tem é que o PT conseguiu o que ele queria, que era a vaga de vice-governador, com uma aspiração que um dia, daqui a muitos anos, o PT possa voltar a governar o Pará. Mas para fazer isso, o Helder então entregou outros cargos, né, outras vagas para a direita, ou para a extrema-direita. São todas essas que eu falei. Então o PT ganha a vaga de vice-governador e a extrema-direita ganha outras vagas, as suplências do Senado, no caso do Helder e do Chicão. Muita gente no PT, eu sei, está insatisfeita com isso. Eu sei porque depois que eu publiquei esse vídeo, né, esse argumento que eu estou fazendo lá no Instagram, eu sei que isso causou uma repercussão no PT. E muita gente criticando o que eu falei, dizendo que não tem nada a ver, que o PT fez o que era possível e tal. Mas muita gente também concordando, porque eu sei que tem muita gente no PT descontente com essa submissão que o partido tem assumido em relação ao MDB, né? Hoje o PT é um partido totalmente submisso. E aí muita gente falou, não, mas o PT está contemplado na vaga do Senado numa outra chapa, que é a chapa do Celso Sabino. Vamos falar dessa chapa do Celso Sabino, ela não aparece aqui porque o Celso Sabino hoje está no PDT. E aqui, ó, o PDT... tem a notícia aqui do dia 23 de julho, do PDT lançando o Celso Sabino como candidato ao Senado do Pará. O Celso Sabino hoje está fazendo uma campanha dizendo que ele é o senador do Lula, porque ele foi ministro, né, do Lula 3, mas ele também, na época do Bolsonaro, ele era próximo do Bolsonaro. Inclusive, o Celso Sabino, que hoje está aqui fazendo L, cadê ele fazendo L? Aqui, ó. Celso Sabino fazendo L com os petistas. Opa, vocês não estão vendo. Aqui, Celso fazendo L aqui. Mas na época do Bolsonaro, o Celso Sabino era próximo do Bolsonaro, porque ele é um candidato político clássico do Centrão, né? Um político clássico do Centrão que apoia quem tiver mais chances de dar mais benefícios para ele, né? Então agora é o Lula, mas antes era o Bolsonaro. E eu vou lembrar que o Celso Sabino era muito próximo do Arthur Lira. Do Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, e foi a pedido do Lira, que o Celso Sabino escreveu o projeto da PEC da blindagem, também conhecida como a PEC da bandidagem, que era um projeto, vocês lembram, para impedir que políticos como ele, como muitos outros, respondam ou fossem investigados ou fossem punidos por qualquer crime, né, que cometesse. Então, segundo a PEC da blindagem, como ela ficou conhecida, um político só poderia ser investigado ou só poderia ser punido se a própria Câmara ou o Senado aprovassem essa investigação, essa punição. Enfim, uma barbaridade de autoria do Celso Sabino, que foi vencida pela luta popular, pela pressão popular, que foi para as ruas e conseguiu acabar com essa barbaridade. Mas enfim, o Celso Sabino
está aqui se lançando como o senador do Lula, e durante essa convenção que escolheu o Celso Sabino, o PT participou. O PT participou com falas, né? Inclusive da ex-governadora Ana Júlia Carepa, e muita gente está achando que a Ana Júlia é suplente do Celso. Eu também achei isso. Por causa das falas que a Ana Júlia fez durante a convenção, eu achei que no acordo o PT tivesse pegado a suplência, e aí numa eventual ida do Celso Sabino para o Ministério do Lula, o PT poderia pegar essa vaga no Senado. Mas pelo que a matéria do G1 diz aqui, não. Os dois suplentes do Celso Sabino são pessoas do próprio PDT. Então o PT não pegaria uma suplência numa eventual saída do Celso Sabino. Lembrando que hoje o PT tem uma vaga no Senado, que é a do Beto Faro, que foi eleito em 22 e tem mais 4 anos aqui pela frente como senador. Então a situação é essa, nós temos 3 candidaturas ao Senado, desse lado mais progressista ou aliado ao lulismo, ao petismo, que são a do Helder, a do Chicão e a do Celso Sabino. E aí o meu argumento que eu estou querendo dizer aqui é que muita gente que vai votar, ou que quer votar, ou que vai defender o voto no Helder ou no Chicão, provavelmente vai ajudar a colocar na linha sucessória do Senado gente de extrema-direita, né? Como o fazendeiro que eu apontei, como os 2 pastores que estão na linha sucessória. E por que isso é importante? Para finalizar o vídeo. Porque hoje, com os dados que a gente tem hoje, é muito provável que o Lula seja reeleito, né? É o que está liderando as pesquisas. A candidatura do Flávio Bolsonaro está isolada, não conseguiu nem fazer uma vice de outro partido. Então, uma candidatura puro sangue. Existe uma disputa na extrema-direita sobre quem vai assumir o legado do Bolsonaro, que está preso, não pode concorrer. E tem muita gente de direita, de extrema-direita, que gostaria que o Flávio Bolsonaro tivesse uma derrota acachapante nessas eleições, justamente para tirar o bolsonarismo da liderança da direita e da extrema-direita e abrir caminho para outras figuras. A própria Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira ou outro candidato de direita ou de extrema-direita. E tudo isso para dizer que é muito provável que o Lula seja reeleito. E aí, nesse cenário de Lula reeleito, a gente pode ver o mesmo discurso que o Lula e o PT sempre fazem, têm feito, que é: a gente quer fazer muita coisa, mas a gente não consegue porque o Congresso não deixa. E aí o PT vai puxar a hashtag Congresso Inimigo do Povo, vai dizer que o Congresso é de direita, de extrema-direita, é reacionário. O que eles nunca dizem é que isso é verdade, mas isso é também verdade pelos acordos que o próprio Lula fez, e que o próprio Lula e que o PT sempre fazem, porque os acordos por governabilidade sempre favorecem ou sempre ajudam a eleger gente de direita e de extrema-direita. Essa é a verdade. Então, nessa tática de você se aproximar com setores mais atrasados, mais reacionários e mais de extrema-direita da política para tentar se eleger, nesse cenário o PT acaba indiretamente colocando gente de direita e de extrema-direita no Congresso, e são essas pessoas depois que vão barrar qualquer tentativa de uma lei mais progressista ou uma pauta que seja de interesse da classe trabalhadora. Enfim, são essas pessoas que se elegem por essas alianças e essas articulações produzidas pelo lulismo e pelo petismo, que mais tarde vão bloquear o que o PT, os setores progressistas, vão tentar fazer no Congresso. Então, é uma contradição, e é uma contradição que o eleitor do Pará, que é progressista, que é de esquerda, precisa estar atento. O que é que eu defendo? Eu defendo que a gente precisa romper com esse modelo, que a gente precisa construir uma alternativa de esquerda, radical e comprometida com a classe trabalhadora, que tenha coragem de denunciar esse tipo de aliança, que é uma aliança que só serve para eleger essas pessoas e não para favorecer os nossos interesses lá em Brasília ou nas assembleias legislativas dos estados. Essa construção, obviamente, não é uma coisa fácil, é mais fácil dizer do que fazer, mas a gente precisa fazer isso, né? Hoje a gente tem, para ser muito sincero, a gente não tem candidaturas de esquerda que tenham condições, no cenário que a gente tem hoje, de disputar esses cargos majoritários, mas é preciso construir, né? Se a gente ficar sempre nesse discurso de a gente nunca vai ser competitivo, são candidaturas muito pequenas, vamos jogar o nosso voto fora. Se a gente sempre achar que nunca vai dar, aí de fato que nunca vai dar, né? Se a gente achar que as únicas alternativas são votar nessas pessoas, aí essas pessoas vão ser sempre as pessoas eleitas.
Então a gente precisa construir urgentemente candidaturas e projetos políticos de esquerda que sejam radicais e que sejam comprometidos com a luta da classe trabalhadora. E certamente não são essas candidaturas que estão postas aí que vão fazer isso. Tá bom? Então o vídeo era isso. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Um agradecimento eterno aos meus apoiadores, pessoas que são meus apoiadores já há muito tempo lá pelo Apoia-se, e também se você quiser ser membro do canal também vai ajudar muito. Aqui no canal, se você for membro, você vai ter conteúdos exclusivos, conteúdo só para você, e se você for membro no nível maior, a gente também tem a reunião de pauta, que vai ser reunião que eu vou fazer com você, que é membro desse nível, para a gente conversar sobre matérias, sobre sugestões que vocês vão me dar, que eventualmente podem virar uma matéria, tá bom? Então fica aí a dica para quem quiser fazer parte desse movimento. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui para acompanhar uma cobertura aprofundada sobre as eleições no Pará. Muito obrigado e até a próxima reportagem.